Vamos à nossa liturgia. Segunda epístola de João, versículo 1 diz assim: o presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra, que nós possamos, Senhor, como tua igreja, ser edificados essa noite através do teu poder, que o Senhor venha nos capacitando e nos ensinando como usar essa palavra no nosso dia a dia. Senhor, que o Senhor venha me dando entendimento e que eu possa transmitir a palavra conforme o Senhor inspirou os escritores bíblicos a estarem escrevendo-a, e que os meus irmãos possam ser edificados e possam ter crescimento espiritual nessa noite. Senhor, vem com o teu poder edificando tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? É interessante porque, na verdade, quando a gente pega a Bíblia, a gente sempre imagina a Bíblia como um livro único. E ele é um livro único. Ele é a revelação de Deus ao homem. Mas ele é formado de uma maneira totalmente inusitada. Por exemplo, nós estamos diante de um livro da Bíblia. A segunda epístola de João, com uma profundidade teológica tremenda. Entendeu? João, na sua simplicidade, ele tem a capacidade de ir no ponto. Ele tem a capacidade de simplificar, sem tirar a profundidade dos ensinos. E é interessante a maneira que João se apresenta. Veja, hoje em dia nós vivemos um mover muito esquisito no mundo, onde muitos homens de Deus, muitos religiosos, acho que sim, fica melhor a terminologia, se auto-intitulam apóstolos. Veja, nós já explicamos que é impossível ter apóstolo hoje, entendeu? Porque nenhum deles foi comissionado diretamente por Jesus Cristo, nenhum deles viu Jesus ressurreto, e todo o Novo Testamento já foi escrito. E os apóstolos funcionaram como fundamento para a escrita do Novo Testamento, juntamente com o ministério dos profetas. Então, assim, todos nós sabemos que não existem apóstolos, embora muitos deles querem trazer esse título. Por quê? Só para você ter uma ideia, no Brasil existem mais de 10 mil apóstolos. É algo absurdo, entendeu? E totalmente antibíblico. É impressionante como isso mexe com a vaidade das pessoas e como isso traz um problema. Por quê? Porque a pessoa que acha que ao ser apóstolo, se auto-intitular apóstolo, ela tem uma autoridade superior àqueles que foram comissionados por Deus para governar a igreja, que são os presbíteros. Lembrando que sempre que a Bíblia fala a palavra presbítero, ela também está falando de pastores e bispos. É tudo a mesma função. Agora, qual o ponto em comum aqui? A gente percebe pessoas numa crise de grandeza se auto-intitularem apóstolos. E aquele que é apóstolo genuíno. Inclusive, dizem, muitos teólogos defendem que ele era o apóstolo amado, o queridinho de Jesus. Muitos defendem que aquele que estava encostado no peito de Jesus na noite da ceia era João. A gente sabe pela Bíblia que João também, nos últimos momentos de Jesus, ele estava ao pé da cruz. Porque Jesus ele se dirige a João e fala: eis a tua mãe, apontando para Maria. E fala para Maria: eis o teu filho. A tradição nos mostra que quem cuidou de Maria na velhice foi João. Entendeu? E esse apóstolo, cheio de graça, veja, ele é responsável por 4 cartas. Um dos evangelhos é dele. O Apocalipse é dele. E 3 epístolas mais curtas, a primeira, a segunda e terceira João. Um material teológico riquíssimo. Entendeu? Ele foi o único apóstolo que não morreu martirizado. Ele tinha tudo para ser bola alta. E ele abre a carta se apresentando como presbítero. Da mesma maneira que Timóteo, da mesma maneira que Tito, da mesma maneira que os presbíteros da ilha de Creta, da mesma maneira que Tiago, irmão do Senhor. Por quê? Porque aqui João está falando como governante daquela igreja.
como pastor que foi responsável, aquele escreveu a igreja de Éfeso, na Turquia, hoje. Ele era o responsável teológico por essa igreja. E essas cartas correram por todas as igrejas. No Apocalipse a gente vê cartas às 7 igrejas. Entendeu? Nas epístolas a gente vê que as epístolas corriam. E ele vem falando na função principal dele, que é de pastoreio, de cuidado da igreja. E olha que interessante, ele usa esse termo, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos. Veja, aqui existe algumas dúvidas. Existem estudiosos que dizem que a senhora eleita é a igreja. Entendeu? E que seus filhos são os membros daquela igreja. Existem outros teólogos que dizem o seguinte, que havia uma senhora, a qual foi escrita a carta, uma senhora chamada Quíria. Entendeu? Uma crente piedosa, e aos seus filhos, que eram os irmãos da fé daquela igreja. Nós entendemos que, num âmbito geral, senhora eleita indicando a igreja é mais completa, é mais abrangente. Nós entendemos que ela encaixa melhor. Porém, quem ensina que era uma mulher e os irmãos, ou os filhos, também não está errado. Por quê? Porque a Bíblia não define. Mas como é uma carta circular, por analogia, por mero lógica humana, a gente entende que essa carta foi dirigida a uma igreja, foi lida em outras igrejas. E aí ele fala o seguinte, ó, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Veja que interessante. Veja, o nosso amor em relação ao nosso irmão, ele é fincado na verdade da palavra. O amor que a Bíblia fala aqui não é aquele amor delicadoce, ai querido, ai querida, ai minha flor, sabe aquela coisa afetada? Por exemplo, existe crente, com todo respeito, que você conversa 10 minutos com ele e o papo dele é tão delicadoce que não gruda. Em contrapartida, às vezes você vê irmãos que às vezes eles são até mais secos, eles são até mais duros, mas você percebe na vida dele uma atitude prática de amor. Ele é alguém que você pode contar na crise. Entendeu? Ele é alguém, se você está numa roubada, é com ele que você vai contar. Então, quando você fala aqui em amor na verdade, isso aqui é muito mais amplo que palavras doces. Entendeu? Por exemplo, eu já vi gente fazendo avaliação de pastor, se ele era amável para falar ou não. Como critério de avaliação de pastor. Veja, isso desqualificaria muitos pastores que já tiveram na história. Entendeu? Porque a pessoa confunde, às vezes, o que é a palavra do pastor na pregação e o que é a palavra do pastor no aconselhamento. E quem ele é na vida pessoal. Por quê? Por causa dessa visão distorcida do amor. Veja, o amor é na verdade. Por exemplo, esse amor exige o quê? Quando alguém está fazendo algo errado, em desobediência da palavra, e aquela pessoa está se prejudicando, quem ama vai falar isso para a pessoa. Quem ama vai dar um toque, é lógico, vai procurar a maneira correta de falar. Mas da mesma maneira que você corrige os seus filhos quando eles estão indo no caminho errado, você também, quando vê um irmão indo no caminho errado, você vai dar um toque e falar, irmão, isso aí vai estragar a vida do irmão, cuidado. Ó, não funciona bem assim, tenha calma, tal. Isso é o amor, por quê? Porque não é um amor baseado em sentimentos humanos. Amor é caminho, baseado na verdade do Evangelho. Então, quando a gente ama em verdade. Que verdade? A verdade bíblica. Entendeu? Muitas vezes você vai ter palavra de consolo. Existe o dom da consolação. Existem irmãos que quando você está numa crise violenta, aquele irmão tem um dom dado pelo Espírito Santo, de trazer palavras que vão trazer consolo. Por exemplo, não existem mais profetas hoje, porque o Novo Testamento já foi escrito, mas existe o ofício do profeta. Entendeu? E um dos ofícios do profeta é trazer palavras de consolo. Isso normalmente é feito pelos presbíteros ou por irmãos cheios do Espírito Santo. Por exemplo, às vezes a igreja estava passando por profunda perseguição.
Em várias cartas de Paulo, a gente vê Paulo falando, olha, outros irmãos espalhados pelo mundo sofrem as mesmas tribulações, outros irmãos sofrem a mesma luta. Essa dificuldade outros passam, mas permanecer firme. Existem momentos da sua vida, você pode ver, quando algum irmão cheio do Espírito Santo vem do seu lado e abre a boca, a sua vida se enche de graça. Existem várias irmãs que têm esse dom. Às vezes uma oração que a pessoa faz, guiada pelo Espírito Santo, traz consolo. Mas tudo isso é baseado na verdade. Não é baseado em sentimento humano infantil. Não confunda o amor da verdade com o sentimento infantil. Sempre lembrando que muitas vezes o amor vai passar pela correção. Muitas vezes o amor vai passar por conversas mais difíceis. É assim que tem que ser. Por quê? Porque quando acontece desobediência da verdade, a verdade só é restaurada quando a mentira é desmascarada. E ela só pode ser desmascarada através da palavra. E é interessante que João, ele lança essa responsabilidade para toda a igreja. Ele fala, na parte B do versículo, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. E aí tem uma vírgula, e continua o pensamento no versículo 2. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Olha que interessante. Essa frase acaba com 2 pontos, nós já vamos continuar. Mas aqui João faz uma afirmação taxativa, que a verdade estará conosco para sempre, pela eternidade. Entendeu? Esse versículo, para aqueles que defendem que um crente pode perder a salvação, é um problema. Porque João alega aqui de maneira firme, a verdade estará conosco para sempre. Por quê? Na mesma epístola, ele vai explicar o que acontece com aqueles que saem da igreja. Mostrando que, na verdade, os que abandonam a igreja normalmente nunca foram salvos. É que as pessoas confundem. Entende? A grande maioria que sai nunca foi salvo. Por quê? Porque quem é nascido de novo pode até levar um chacoalho, pode passar uma tribulação, pode passar por um terremoto. Deus pode virar ele do avesso. Mas ele vai vencer. Entendeu? Ele vai passar pelas crises, ele vai passar por altos e baixos, ele pode chegar até momentaneamente se desviar da fé, mas se ele é um crente nascido de novo, Deus vai sustentar ele pelo poder dele. Entendeu? Por quê? Porque João nos ensina, a verdade estará conosco para sempre. Entendeu? Nessa confiança, quando eu tenho lutas, quando eu tenho tristeza, quando eu sinto fraqueza, quando eu entro numa crise de fé, é nessa verdade que você tem que se apegar. Você tem que lembrar de onde você foi tirado. Você tem que lembrar do mar de lama que você estava. Você tem que lembrar da cegueira espiritual que você estava. Você tem que lembrar que você era inimigo de Deus. Seu destino era inferno pela eternidade. E essa verdade te alcançou através de uma graça irresistível. E você nasceu de novo, se arrependeu, foi salvo e hoje anda nessa verdade. Embora tenha lutas, embora tenha problemas, embora tenha dificuldades, embora tenha crise de fé, essa verdade estará conosco para sempre. Isso é consolo. Entendeu? Nós estávamos conversando, ontem a gente estava vendo um debate, e o debate era assim, sobre a questão da soberania de Deus. Aí um pastor chegou para o Granconato e falou, eu quero saber o que um pastor calvinista que defende que Deus é soberano em tudo, ia falar para uma mãe onde uma criança de 5 anos morreu. Ele ia falar que isso era vontade de Deus? Como que você pode falar isso? Aí o Granconato, numa sabedoria, falou, ele ia falar a mesma coisa, que um pastor no Egito ia falar para a mãe daqueles primogênitos. Porque quem é que matou os primogênitos do Egito? Deus. Lógico, usou o anjo da morte. Mas eles só morreram, porque Deus autorizou. Se Deus não autorizasse, não morriam. Então, como que você lidaria com isso? Veja, a primeira coisa, a dor é imensa.
Segunda coisa, não é uma dor que cura de um dia para outro. Terceira coisa, vai passar uma vida inteira. E aquela mãe vai ter saudade do filho. Quarta coisa, o mais importante. A gente sabe que as crianças são inocentes, que elas partem salvas. A gente sabe que a criança não vai voltar a nós. Mas no momento que aquela criança, que é uma tragédia, desligou daqui, ela já está na eternidade com Deus. E quando você partir daqui, você vai ver aquela criança glorificada. E pela eternidade vai estar com ela. Isso é o maior consolo que você pode ter. E provavelmente, isso eu estou dizendo a Bíblia não diz, provavelmente você vai entender o porquê que aquela aparente tragédia aconteceu. Entendeu? Nós não sabemos o que acontece. Por exemplo, às vezes um jovem, você vê, notícia triste, me deixou triste, faz 3 semanas. O filho único do Daniel Mastral se suicidou. Fiquei triste, fiquei chateado. Porque eu não concordo 100% com o Daniel, mas eu sei que ele é um cara temente a Deus, ama o Senhor, era filho único. Entrou numa depressão tal, estava fazendo tratamento, fizeram de tudo. E o menino um dia resolve sair de casa, dá um trelelê, se joga na frente de um trem do metrô. Entendeu? É triste demais. Aí eu vi Deus na vida daquele irmão. Que ele falando o seguinte, glória a Deus, que não permitiu que minha esposa estivesse comigo no Instituto Médico Legal. Glória a Deus que ele me deu força para mim não desabar quando eu vi o corpo do meu filho numa lata, esfacelado. Gente, isso aí só um nascido de novo. Só alguém que está muito acima do sofrimento que nós vivemos aqui na Terra. Gente, graças a Deus eu não tive esse problema, mas a dor da perda de um filho, para quem já passou isso, dizem que é a pior dor que alguém pode ter. E mesmo gente, isso aí nem tragédia, é muito pior, não tem palavras para exemplificar. E a pessoa ainda consegue encontrar força na sua fé e falar a palavra, glória a Deus por isso. Gente, aqui, nenhum de nós, entende? Nenhum de nós passa por nada perto disso. Nós temos um caso de um casal de irmãos que perdeu uma filha precocemente, mas eles já viveram o luto, sabem que ela está com o Senhor e estão tocando a vida. Entendeu? Mas o que acontece? Nenhum de nós tem esse tipo de problema. Todos nós temos saúde, todos nós temos paz, todos nós temos comida, entendeu? Por quê? Porque firmado na verdade, você aprende a vencer as lutas. E aí ele continua no versículo 3, olha que interessante. Graça seja convosco. Olha que barato. João desejando graça, quer dizer, você não é apenas salvo pela graça. Você vive pela graça. Se não tiver graça de Deus na sua vida, você não vive. Vou falar uma coisa para vocês, gente. Muito da insatisfação que um cristão pode estar sentindo é falta de graça de Deus. É falta de vida de Deus. É falta de presença de Deus. Tem muita gente na igreja triste, insatisfeito, irritado, bravo consigo mesmo, discutindo com o meio mundo. Porque está faltando graça, está faltando vida de Deus. É um crente vazio do Espírito Santo. Entendeu? Porque se graça não fosse importante, João não ia saudar. E ele continua, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Olha que interessante, misericórdia e paz. Gente, você está sem paz na sua vida? Corre para quem pode dar paz. Deus. Essa paz que você precisa, você não vai encontrar em coisas, você não vai encontrar em bens materiais, você não vai encontrar em passeio, você não vai encontrar em esporte, você não vai encontrar em futebol, você não vai encontrar em casa nova, você não vai encontrar em carro novo, você só vai encontrar em Cristo Jesus. Entendeu? Porque é uma paz verdadeira, uma paz duradoura, uma paz que enche o coração. Entendeu? Se você sente essa falta de paz, é momento de parar para fechar para balanço. Senhor, aonde eu errei o rumo?
Que caminho que eu tomei na minha vida, onde a sua paz não se faz presente. Que direção que eu tomei. Que essa tristeza, essa intranquilidade, essa falta de paz se instalou no meu coração. Senhor, eu já vivi momentos melhores em ti. Se o Senhor não mostrar para mim aonde está o erro, sozinho eu não consigo ver. Tem misericórdia de mim, derrama da tua graça, me mostra o que eu preciso corrigir, porque eu preciso dessa paz. Essa paz está em ti. Entende? Gente, olha, pode fazer o que for, pode dar cambalhota, pode comprar todos os bens do mundo. Você não pode ter a paz que somente Jesus Cristo dá. E uma outra passagem interessante. Aquelas igrejas que defendem que não existe trindade. Não sei se os irmãos sabem, tem igreja que diz que não existe Deus triuno, é um só Deus. Como é que elas fazem nessa passagem? Graça seja convosco, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Aqui João fala duas pessoas da Trindade. Ou João é paranoico? Não sabe o que está escrevendo? Entendeu? Você vê, são coisas simples. Mas é incrível, tem igreja que ensina que não tem Trindade. Embora a gente vê repetitivamente na Bíblia, Jesus orando ao Pai, o Espírito Santo pousando na cabeça de Jesus em forma de pomba, Deus bradando do céu e Jesus aqui na terra glorificado. E aí as pessoas vêm dizer que não tem. Agora eu vou lendo a Bíblia, eu vou me informando. Amém? Vamos seguir, versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Gente, olha que interessante. Nem todo mundo na igreja anda na verdade. Já percebeu isso? Quanto mais velho você ficar na fé, você vai descobrir mais gente que não anda na verdade. É impressionante a capacidade que as pessoas têm de frequentar a igreja e viver uma religião vazia que não anda na verdade. Viver uma prática humana que não tem poder de Deus, não transforma pessoas, não traz vida. É uma vida de desobediência à verdade. Só que aqui João fala daqueles que andam na verdade, da alegria que aquilo dá para eles. Gente, ó, a alegria do pastor é ver os irmãos da igreja andarem na verdade. Você quer ver um pastor feliz, é ver a pessoa caminhando bem. Entendeu? Pastor nenhum quer ficar chamando atenção. Pastor nenhum quer ficar corrigindo. Ao contrário, pastor quer elogiar, pastor quer incentivar, pastor quer nutrir a fé, pastor quer transmitir confiança. Entendeu? É que nem você como pai. Você gosta de disciplinar seu filho? Ninguém gosta. Você gosta do quê? Quando seu filho faz algo bacana, faz algo legal, você vê que está frutificando, você vê que aquilo que você está semeando nele, ele está respondendo. Então, sempre que alguém anda na verdade, aquilo traz alegria para Deus, para os irmãos e para a igreja. E aí ele continua no versículo 5. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Gente, explicar uma coisa interessante aqui, tá? Antes de eu explicar, vamos voltar uma carta. 1 João 2, versículo 9. Volta algumas páginas. 1 João 2, 9. Diz assim: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Até aqui, vamos voltar em 2 João. Gente, aqui tem algumas coisas que é necessário comentar. Primeiro, a marca do cristão é amor aos irmãos. Isso é marca.
Se alguém diz que é crente e não ama os irmãos, está errado. Agora, existe aqui o segundo fator que a gente não nota. Entende? João está falando dos ensinos de Jesus. O que é o amor que foi ensinado desde o princípio? É o amor que Jesus ensinou no seu ministério da terra. Aqui eu aprendo uma verdade interessante em relação aos presbíteros. O presbítero, vou usar a linguagem popular, a linguagem de vendedor. O presbítero não é pago para falar as revelações dele. O presbítero é pago para ensinar a Bíblia. Ele é pago para ensinar a verdade. Todo pregador responsável tem o compromisso de ensinar o que Jesus ensinou, de ensinar o que a Bíblia ensina, de maneira clara. Todo pregador que você começar a notar e que está havendo um desvio em relação à Escritura, abre o olho. Aquele é um caminho perigoso. Todo ensino, gente, você está num barco. Esse barco é sua igreja. Se a sua igreja afundar, você afunda junto. O tempo todo vocês têm que estar atentos para ver se o presbítero da sua igreja está ensinando a verdade. Se o presbítero da sua igreja não está ensinando a verdade, você tem a responsabilidade e a obrigação de conversar com ele e trazer ele de volta para a casinha. Porque senão a igreja que você congrega vai ser destruída por causa de um falso ensino. Entendeu? Que o Senhor me livre de tal coisa, mas se um dia você começar a ver eu falar umas besteiras aqui, eu espero de vocês que são mais maduros, que venham e me corrijam. Entendeu? Chega no fim do culto, aí nós vamos fazer uma coisa caprichada. Ó, pastor, vou fazer um café lá em casa, que eu preciso conversar com o pastor, entendeu? Tô brincando, café. E chama a atenção, ó, o pastor falou tal coisa, fiquei incomodado. O que o pastor quis dizer com aquilo? Gente, você está dentro do barco. Você que está aqui, a cobertura da igreja. Entendeu? Então, todo homem de Deus tem que ensinar a verdade bíblica. Esse é o maior termômetro. Gente, quantos de nós aqui passamos em lugares onde a verdade não era ensinada? Meu Deus, eu olho hoje e falo, Senhor, só pela tua misericórdia, que nós passamos ileso. Entendeu? Porque cada história sem pé nem cabeça que você já ouviu. E você compara hoje e fala, nossa, mas não é Bíblia, não é a verdade. Da onde que o camarada tirou? Entendeu? Então, irmãos, vigiem. Entendeu? E é responsabilidade do presbítero também vigiar aquilo que ele está falando. Umas 4 palavras atrás, eu usei aqueles exemplos de, lembra quando eu falei que eu era vendedor dos DVD que queimou? Entendeu? Falei do exemplo lá da locadora que pediram para a gente montar e não montou. Ah, corregedoria já bateu na porta já. A Paula ouviu a palavra, ela falou, amor, você não falou demais da gente, não? Na primeira, ela acabou de ouvir a palavra, a corregedoria já bateu na porta. Falei, amor, veja, os exemplos eram pertinentes à palavra. Ah, amor, cuidado, não é legal ficar falando muito de vocês. De você. Mas por quê? Porque ela tem zelo pela igreja. Eu até brinco a corregedoria, porque é o seguinte, o primeiro que pega aqui é Rodrigo e Paula, que estão do meu lado. Se falar alguma coisa errada aqui, corregedoria já bate no... De hora que vocês vão embora. Rodrigão já vai ser o primeiro a falar, ô pai, o que o pai quis dizer aquilo ali? Ah, só pelo jeito de falar a frase, ó, não... Entendeu? E a Paula, no dia de manhã cedo, ela escuta a palavra e a corregedoria já bate na porta. E tá certo. Entendeu? É importante. Entende? Veja, nós temos uma confissão de fé aqui na igreja, eu tenho a obrigação de obedecer à teologia dessa confissão de fé. E você tem que estar de olho se eu estou obedecendo essa teologia. É responsabilidade sua. Para isso que nós temos assembleia, para isso que você vem. Até para falar o que está errado. Amém?
Vamos seguir. Versículo 6. Aí João explica. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Gente, olha que interessante. João não fala de sentimento de novo. João fala que o amor é seguir os mandamentos. Como é que eu sei que alguém ama, segundo João, se na vida dele ele segue os mandamentos de Cristo? Olha que parâmetro interessante. Ó, vamos repetir a leitura. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Lembra na primeira epístola que ele falou que quem é filho, quem é nascido de novo, obedece os mandamentos? Ele repete a mesma coisa. Você quer fazer um teste se você está andando no amor de Deus? Confira se na sua vida você obedece os mandamentos. Se você não obedece os mandamentos de Jesus, você não está andando em amor. Sério, né? Bem sério. Se você não obedece os mandamentos de Jesus, corre o risco de você ser um religiosão, carregador de Bíblia, que vai passar a eternidade no inferno, porque nunca nasceu de novo. Corre o risco de você estar enganando a você mesmo, achando que você é salvo por viver uma religião. Entendeu? A marca do salvo é obedecer os mandamentos. E veja que interessante, Jesus fala, meus mandamentos não são penosos. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Isso aí é algo que tem que funcionar para o cristão. Isso quer dizer que você nunca vai errar? Claro que não. Mas quer dizer que quando você errar, o Espírito Santo que habita em você vai mostrar o seu erro. E vai levar você à correção. Agora, se você erra, está tudo bem, você não está nem aí, nada acontece. Irmão, numa boa. É de questionar se você é salvo. Fecha para balanço. Nós estamos falando de eternidade. Você não sabe se você vai jantar hoje. Alguém pode garantir que vai jantar hoje? Você imagina que vai. Você não sabe se você vai acordar amanhã. Então, por exemplo, às vezes eu posso estar falando um negócio aqui que está incomodando você, está indo no íntimo do seu ser. Você pode ter certeza, o Espírito Santo quer te ensinar algo naquela área. Entendeu? O Espírito Santo está te incomodando de algo. Gente, isso aqui é eternidade. Isso aqui não é galardão no tribunal de Cristo. Não é se eu vou ser arrebatado ou não vou ser arrebatado. Isso aqui tem a ver, seguir os mandamentos é sinal de quem vai passar a eternidade com Cristo ou de quem vai passar a eternidade no lago de fogo. Veja, eu sigo os mandamentos não para ser salvo. Eu sigo os mandamentos porque eu sou salvo. Então, é só entender. Se eu não estou seguindo, duas hipóteses. Ou estou com doença espiritual, ou nunca fui salvo. Eu sou Associação Amigos do Evangelho e Simpatizantes. 2 vezes filho do inferno. Porque eu sou uma vez filho do inferno por ter nascido pecador, e sou a segunda porque estou ouvindo a palavra e não sou salvo. Entendeu? É aquilo que eu falo. Percebeu que tem alguma coisa errada? Cara no pó. Cara no pó. Não esconde nada de Deus. Fala o que tem que falar. Fala os seus medos. Fala as suas dúvidas. Confessa para Deus que você é uma encrenca. Começa fazendo certo. Já se apresenta como o pior dos pecadores. E clama a misericórdia de Deus. Esse é o caminho correto. Amém? Vamos ler uma passagem? Vamos voltar a 1 João 5,3. Só confirmando, olha que interessante. Porque esse é o amor de Deus. 2 pontos. Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Olha que interessante. O que a gente aprende aqui? Temos aqui uma doutrina bíblica.
Entendeu? Que o amor de Deus é seguir os mandamentos. Por quê? Porque eu tenho 2 textos bíblicos justificando a mesma verdade. Isso é doutrina, não é o irmão Maurício que está falando. Já passou a ser doutrina. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem mais de 2 textos, deve ter pelo menos uma meia dúzia de textos, que fala que quem ama segundo Deus, quem ama a Deus, segue os mandamentos. Amém? Aí vamos lá, versículo 7, a carta vai começar a engrossar. Olha que interessante. Nas primeiras passagens, João faz o teste do amor. Ele faz a mesma coisa na primeira epístola. Quem é crente ama. Na primeira passagem, ele faz o teste da obediência. Em 1 João também ele faz esse teste. Quem é crente obedece. Agora ele vem para o terceiro teste de salvação, é o teste doutrinário. E aí o que ele diz, 2 João versículo 7, diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olha que interessante, gente. Terceiro teste é o teste doutrinário. Entendeu? E veja que interessante, aqui, mais ou menos, em torno do ano 70, entre 65 e 75 depois de Cristo. Faziam mais ou menos 30 e poucos anos que Jesus tinha sido crucificado e tinha ascendido aos céus. E João vem com a seguinte frase: já muitos enganadores estão no mundo, ensinando que Jesus Cristo não veio em carne. Olha que interessante, mas mal o evangelho tinha chegado na Ásia, mal o evangelho tinha chegado na Europa. E já tinha pregadores espalhados pelo mundo que não estavam ensinando o evangelho. Entendeu? Aqui, principalmente, está falando dos gnósticos, aquela seita que eu falei. Mas havia outras seitas no meio. Entendeu? E esses ensinadores corriam o mundo, ensinando isso numa boa. Entende? Por exemplo, uma coisa que precisa tomar cuidado: salvação e obras. Entendeu? Você não está dizendo que Jesus não vem em carne, mas você está vinculando a salvação, que é pela graça, a obras. Entendeu? Quando você começa a falar o que não deve, coisas que a Bíblia não dá ordem, você começa a falar, você começa a entrar por um caminho perigoso. Sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vai. Música do mundo. A gente orienta que não é bom os crentes ouvirem música secular. Entendeu? Mas a gente entende que dentro da sua casa, às vezes a pessoa vai ouvir uma música neutra, uma música clássica, uma MPB de letra limpa. Eu não ouço, por exemplo, eu gosto de ouvir só louvor. Entendeu? Mas eu não posso sair por aí falando algo que a Bíblia não fala. Agora, eu posso falar, irmãos, aquilo que você se alimenta é o que vai fortalecer ou enfraquecer você. Se você se alimenta demais das coisas do mundo, você vai ser um crente mundano. Se você se alimenta das coisas que vêm de Deus, você vai ser um crente mais espiritual. Percebeu? Eu falei dentro da Bíblia. Entende? O que a turma fala? Ouvir música do mundo é pecado. Aonde que está o versículo? Se me mostrar o versículo, eu começo a ensinar isso. E olha, você está falando com alguém que faz 20 anos que não ouve música do mundo. Entendeu? E eu canto para você aqui 10, 15 canções do mundo de cor. Entende? Mas eu não ouço. Eu fiz a escolha na minha vida o seguinte: eu quero buscar. Entendeu? Por exemplo, filme. Ah, você não pode ver filme, não pode ver televisão. Com que base bíblica? Agora, o que a Bíblia orienta? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que serve para edificação, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí estou ensinando dentro da Bíblia. Entendeu? Gente, o que tem de mestre ensinando, por exemplo, tem gente vendendo vaga no céu.
Entende? Tem gente por aí que diz que ele é o Cristo. Tem gente por aí que fala que só a igreja dele salva. Ó, irmão, se você chegar numa igreja e aquela igreja começar a alegar exclusividade de salvação, você entrou numa seita. Tá? Numa boa. Não quero causar polêmica. Entendeu? Mas se você entrar numa igreja, por exemplo, a congregação cristã no Brasil era extremamente sectária. Há 30 anos atrás, se você chegasse para um irmão da congregação e falasse, só a congregação é salva, ele fala, só a congregação é salva. Entende? Hoje você já vê vários irmãos de lá que não falam isso. Deus colocou um temor. Entendeu? Agora, por exemplo, você vai numa igreja de costume. Tem igreja que vai dizer que só aquela igreja salva porque as irmãs não rapam a perna. É bíblico. Não é. Entendeu? Porque eu estou vinculando a salvação a uma obra. Então, são enganadores que entram, muitos até, alguns até vão entender que a pessoa tem uma boa intenção. Mas está falando fora da Bíblia. Entendeu? Então, o crente tem que tomar muito cuidado, porque se já na época de João era assim, hoje em dia é pior. E por que o crente tem que tomar cuidado? Olha o versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. De quem que é a responsabilidade de examinar a doutrina? Sua. Cada palavra que você ouve do seu pregador, você tem a responsabilidade de avaliar. Para que você não perca o seu galardão e para que você não entre no engano. João está falando aqui, ó, olhai por vós mesmos. É uma ordem, olhai, está no imperativo. Aí o que acontece? O pregador fala qualquer coisa que vem na cabeça dele, totalmente fora da Bíblia, e você não julga, sabendo que muitos enganadores estão no mundo. Entendeu? Por exemplo, já conversei aqui. Qualquer irmão que tiver com uma dúvida teológica, por favor, traga um trabalho. Vamos conversar junto. Vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos ver o que a tradição reformada ensina. Entendeu? Vamos conferir se aquilo que você está falando procede. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem que olhar por nós mesmos. Para que você não comece a acreditar em coisas que a Bíblia não diz. Por exemplo, irmãos, sábado que vem nós vamos fazer uma quebra de maldição aqui na igreja, que é o que mais tem. Já passou nas igrejas? Culto de quebra de maldição. Gente, Jesus se fez maldição no nosso lugar. Aí você ouve isso, não fala nada e no sábado vem para o culto de quebra de maldição. Você está olhando por você mesmo? Percebe do que eu estou falando? É o tempo todo. Agora, a gente vem de uma cultura onde o pastor é quase o executivo da igreja. Ele é quase, não tem o papa, mas tem o pastor. E o que o cara falou está falado, e ninguém julga. Se julgar é bode. Mas João não concorda com esse ensino. João fala o seguinte, olhai por vós mesmos. Entendeu? Você tem que olhar. Porque senão vai comprometer seu galardão. Gente, aqui não está falando de perda de salvação, tá? Está falando de galardão. Ó, ao final do 8. Antes recebamos o inteiro galardão. É o prêmio no tribunal de Cristo. Que tem gente que quer dizer, através desse versículo, que perde a salvação. João seria maluco, né? Numa passagem da mesma carta ia falar que a verdade vai estar conosco para sempre. E na outra passagem ia falar que você perde a salvação. João estava doido. A inspiração do Espírito Santo não funcionou. João é coerente. Ele fala que o amor não se aparta, mas o prêmio no tribunal de Cristo pode ser comprometido. Irmãos, entendam. Nós vamos responder para Jesus todas as nossas obras como cristãos. Todas, sem exceção. E você corre o risco, do dia que chegar no tribunal de Cristo, tudo que você fez como cristão queimar, virar pó.
E a Bíblia fala que você vai ser salvo como pelo fogo. Nenhuma das suas obras vai ser aprovada por Jesus. Graças a Deus que a salvação foi resolvida lá na cruz do Calvário. Cuidado. E aí o que ele vem no versículo 9 falando? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Até aqui. Gente, outro teste de salvação. Qual que é a marca do salvo, do nascido de novo? Persevera na doutrina de Cristo. Quem prevarica e volta atrás, não tem a Deus. Já expliquei para vocês, está fora da igreja. São 3 situações. Primeira, não vai acontecer nada, porque o cara nunca foi salvo. Ele só frequentou a igreja por um tempo e saiu. É bom que ele se suje bastante de lama, que ele aproveite bem o mundo, porque a hora que ele morrer vai para o inferno. Segundo caso, o cara nasceu de novo, saiu da igreja. 2 coisas vão acontecer. Uma, a chibata vai comer no lombo até ele voltar. Outra, Deus vai recolher. Vai partir mais cedo do planeta. Entendeu? E a terceira coisa, ele nunca vai sair da igreja. Vai permanecer. Eu lembro que certa vez conversar com minha irmã, ela olhou para minha cara, sabe aquelas irmãs bem arrogante, orgulhosa? Você nunca desviou? Eu falei, não. No lugar onde Deus me chamou, ninguém desvia, não. Lá na igreja que o Senhor me chamou, a regra é permanecer, não é desviar, não. Aí ela não tinha palavra, falou, que bom. Falei, acorde, irmã. Como é que você vai basear sua fé nos que desvia? Eu tenho que basear minha fé em João, eu tenho que basear minha fé em Pedro, eu tenho que basear minha fé naqueles irmãos que permanecem até o fim, que guardam o bom combate, guardam a fé. Olha a mentalidade hoje, eu já estou no lugar premeditando que se eu me desviar, não, fulano também desviou. Olha que mentalidade mais pobre, mentalidade maligna, demoníaca, entendeu? Para essa irmã desviar era normal. Eu falei, olha, e vou dizer, hein, lá de onde eu vim eu sou um dos mais fraquinhos. Aí não falei para não parecer soberbo, mas deu vontade. Que coisa! Como? Você entra, você é cristão, você diz que você é nascido de novo, você ama Jesus, e já está premeditando desviar. Será que você nasceu de novo? Então entenda, gente, quando você vê alguém desviado da igreja, primeira coisa que você tem que perguntar, será que ele é salvo? Essa passagem é contundente. Entendeu? Quem não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então, o óculos primeiro é o seguinte, não é, ai, coitadinho, ele foi magoado na igreja e se desviou, aquela chupeta. Quer dizer que você é de açúcar. Na primeira mágoa, você sai daquela igreja e não vai para mais nenhuma. Não tem nenhuma igreja boa onde você mora. Vamos supor que os irmãos da sua igreja são uma encrenca. Você não tem um amigo que é crente, que congrega numa igreja séria, que pode levar lá você, no mínimo, para cantar louvores e ouvir uma palavra no domingo, até ver o que vai acontecer. Entendeu? Percebe? Gente, eu queria saber, tá? Se as pessoas fizessem com o seu trabalho, ou com a escola dos seus filhos, o que elas fazem com a igreja. Entendeu? Porque o que o pessoal perde de culto, o que o pessoal perde de trabalho na igreja, por causa de coisa do dia a dia, ele não faz isso com o trabalho dele. Ele não faz isso com a escola do filho. E com a igreja faz. Às vezes você conversa com o irmão, fala, irmão, vi que o irmão andou meio sumido, não sei o quê, andei meio sem tempo, mas estou sem carro de vir para a igreja, mas, irmão, me diz uma coisa, seu menino não vai para a escola, não? Ah, ele vai. E você leva como? De bicicleta. Aí o papo já muda. E me diz uma coisa, irmão. Quantas vezes por semana você leva o seu menino de bicicleta? Ah, eu levo 5, pastor. E quantos quilômetros é a escola dentro da sua casa? 1 quilômetro.
Pô, irmão, acorda, aqui também é 1 quilômetro, você não vem 2 vezes por semana. Já pensou se a gente fosse aplicar para os nossos filhos o que a gente aplica? Outro dia eu vi uma pregação do Gran Conato, ele descendo a lenha, a igreja deles é bem sólida. Eles são espiritualmente bem maduros. Ele mandando a lenha nos caras que deixavam de ir para a igreja para ir em aniversário infantil. E ele está certo agora. Você gosta de ouvir isso? Eu, por exemplo, meus filhos iam em todos os aniversários infantil. Na época, nosso culto começava às 5 horas na igreja que eu congregava. Quando dava 4h20, eu falava, despede todo mundo, vamos embora, que nós vamos para a igreja. O que os crentes fazem hoje? Ô irmão, você não trouxe seu filho para a igreja? Não, mas ele foi no aniversário do Jorginho. Estava tão bonitinho pulando no pula-pula. Vai explicar isso para ele quando ele tiver com 18 anos queimando baseado na esquina. Aí você vai jejuar, aí você vai buscar Deus, aí você vai em culto. Até culto de quebra de maldição você vai. Não é mais fácil investir quando é pequeno e seguir o que a Bíblia fala? Ensina a criança no caminho, quando for mais velho, não se desviará dele. Percebe os valores malucos que se colocaram na igreja. Entendeu? Veja, qualquer problema, a pessoa perde culto. Você está ensinando seu filho pelo exemplo. Você está ensinando para o seu filho que qualquer problema também ele pode perder culto. Entendeu? Tem gente que não pode vir para a igreja suado. Não, tinha que passar em casa tomar um banho. Ô, irmão, peraí, mas você nunca foi suado para o trabalho? Vai dizer que nunca espirrou um perfuminho para dar uma enganada porque a coisa estava feia? E só tomou banho à noite, a hora que chegou, percebe? Entendeu? Já pensou se cada dia que chovesse, você não mandasse seu filho para a escola, você não fosse trabalhar? Estava chovendo, pastor. Aí, para a escola, no dia seguinte ele foi, mas não estava chovendo, irmão? Balança enganosa, julgo desigual. Eu tenho que chegar uma hora e tenho que parar. Peraí, quais são os valores? O que está me regrando? O que a doutrina de Cristo me ensina? Congregar, ser firme, buscar, ir atrás. Ó, hoje estava de olho em você. Se você não viesse, você ia ter encrenca comigo. Você mesmo. Você. Porque eu sabia que você vinha de bicicleta. E o que eu esperava de você é que você viesse de bicicleta. Entendeu? Não esperava outra coisa. Porque é assim. É assim que tem que ser. Ah, estou sem carro. Vem dando cambalhota, porque Deus é o primeiro. Entendeu? Tem irmão na África que anda a pé 20 quilômetros. E volta mais 20. Para congregar. Isso é atitude de gente séria, gente que ama Deus, gente onde Deus é o primeiro. Aquele que não persevera, não tem a Deus. Quer ver que interessante? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Gente, entenda. Vou usar aqui a ilustração de um pastor que eu vi hoje, o Jonas Madureira, e ele falava o seguinte: receber em casa aqui não é uma visita. Por exemplo, você já recebeu um incrédulo na sua casa? Você já teve parente seu que era espírita e você recebeu na sua casa? Entendeu? O espírita não crê que Jesus Cristo veio em carne. Não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando aqui era o seguinte: naquela época, as pessoas davam banquetes. Entendeu? E nesses banquetes, muitas vezes eram recebidos mestres. Era o chamado simpósio, que hoje se usa a palavra para outra coisa. Então, como funcionava? Eu fazia um banquete aqui em casa, um churrascão, e convidava um mestre. Aí, no final da janta, aquele mestre começava a ensinar suas doutrinas. Entendeu? O que João está ensinando aqui? Se você abrir sua casa para alguém ensinar uma doutrina errada, você está pecando.
Você não pode nem comer. Por exemplo, você abrir sua casa para um testemunha de Jeová ensinar a doutrina dele. Está errado. Você abrir sua casa para um espírita ensinar a doutrina dele. Está errado. Você abrir sua casa para um budista ensinar a doutrina dele. Está errado. O que está certo? Você convida um budista para jantar com você e prega o evangelho para ele. Ele vai ouvir sua doutrina. E se ele for um eleito, Deus vai salvar. Você vai pegar o espírita e vai mostrar para ele o que é cristianismo. Ele vai ouvir sua doutrina. Agora, sabe qual é o problema dos crentes hoje? A vida espiritual é uma geleia tal que ele não consegue evangelizar ninguém. Porque nem na fé dele ele tem firmeza. Se eu não tenho firmeza nem na minha fé, como é que eu vou ensinar? Por exemplo, irmã, no cafezinho. Quanta coisa já foi falado no trabalho da irmã no cafezinho, sobre Deus, sobre o que Deus faz. Você mesmo, irmã, isso. Engraçadinha aí. Eu conheço a irmã bem falante. Poucas vezes você falou de Jesus para as pessoas. Podia, às vezes, até estar falando com um parafuso meio solto, uma coisa meio errada. Quantas vezes você não chegou lá no seu trabalho e você falou de Deus? Entende? Agora as pessoas, é o seguinte, o cara começa a falar doutrina de demônios do lado dele, ele fica quieto. Ele não abre a boca, ele não questiona. Entendeu? Por exemplo, semana passada eu falei com os irmãos, já tem um arranca-rabo com a minha filha no carro. Por quê? Porque ela quis começar a falar de família que não era no modelo judaico-cristão. Ah, dentro do meu carro, usando minha gasolina, indo no passeio que eu convidei, vai falar contra o meu Cristo, eu vou ficar quieto? Vai ser banana assim em outro lugar. Pastor de igreja ainda. Ah, mas ficou bicuda, mas ouviu. Entendeu? Eu falei, ó, a única família que existe é a família judaico-cristã, isso aí não é família. Lógico que eu não falei com essa calma aqui, né? Já foi carrinho, chovendo. Leandro, sabe aquele zagueiro delicado vindo de carrinho com os dois pés que você vai virar o corpo? Mais ou menos assim. Como que eu vou ouvir e ficar quieto? Agora, a maioria dos crentes é capaz até de chegar no seu trabalho, o cara conta uma piada suja, ele ri. Só para não ficar para trás. Lógico, você não precisa ser antipático, mas você não precisa rir. Entendeu? Então você não pode estar recebendo esse tipo de coisa. Diferente, por exemplo, outro dia a Luísa tem uma colega crente no trabalho dela. E infelizmente a moça é de uma dessas igrejas que tem a doutrina toda comprometida. Sabe nada, não sabe sustentar nada na Bíblia, não sabe da base de nada, é uma geleia. Aí a Luísa, conversando com a menina, foi ensinando umas coisas da fé reformada. Entendeu? É diferente. A pessoa está enganada, a pessoa é mal ensinada. A pessoa não tem ensino de doutrina na sua igreja. O que você está pegando? Está pegando o irmãozinho, está dando uns toques. Está pegando a pessoa, está falando. Entendeu? Por exemplo, já cansei de virar para parente meu e falar, olha, a gente não acredita nisso. A Bíblia não ensina isso, então eu não acredito nisso. Não adianta nem falar, porque eu não vou dar bola. Aí a pessoa, como tem semancol, parou com o assunto. Agora, eu vou abrir minha casa para ouvir doutrinas de demônios. Gente, nem comer. Nem comer. E é o seguinte, esses caras aqui, muitos deles foram da igreja. Isso me dá uma responsabilidade. Quando eu estou em contato com um crente, e eu não conheço a denominação do irmão, eu não sei o que aquele irmão pensa, eu tenho que conferir cada coisa que aquele irmão fala, para ver se está dentro da doutrina. Porque eu vou te falar uma coisa, o evangelho do Brasil está passando uma crise tal, que mais da metade do que falar não vai servir para nada. Vai ser só palavrório. Mas já não é o caso de pessoas falsos mestres. Lembra aquela categoria? Teu falso mestre profissional e teu mestre enganado. Encaixa nesse caso. Entendeu? Aí com jeito, você vai falar, não sei o quê, vai dar um toque. Mas, por exemplo, eu por causa de doutrina perdi amigo.
Só porque eu falei que o crente tinha segurança de salvação. Praticamente perdi o amigo. Ainda me acusou de falso mestre, dizendo que eu estava tirando o texto fora do contexto. Aí eu parei a conversa para aprofundar, porque senão eu ia ter que pegar ele e falar, falso mestre, então vamos pegar essas 22 passagens aqui, vamos estudar o contexto agora. E depois que eu te mostrar tudo, você vai sustentar o que você está falando agora. Aí eu não quis aprofundar, sabe? Deixei para ela e falei, ó, eu penso assim, se você quiser, um dia eu te explico, mas você é que vê, não quero encrenca. Mas é caso de acontecer isso? Não é. Entendeu? Por exemplo, meu primeiro pastor, a minha primeira igreja ensinava segurança de salvação. Eu não acreditava naquilo. Eu achava que um crente perdia a salvação. Os irmãos sabem disso. Tem palavra da igreja aqui gravada que a gente ensinou isso. Mas o meu primeiro pastor era muito sábio. O que ele falava? Chegou e falou, irmão, você crê que não perde salvação? Não perca a sua, por favor. Acabou, resolveu. É que nem o irmão, você crê que não perde? Então, por favor, não perca a sua, continue. E acabou, e vai comer junto, vai assar carne, vai tomar café, vai conversar das coisas bonitas que Jesus faz, daquele gostoso de ser crente. Entendeu? Mas, gente, ó, cuidado. Outra coisa. Quando você liga aquele monitor ali, seja na internet, ou seja na televisão, seja na mídia que for, e você começa a ouvir doutrinas de demônios, você está abrindo sua casa para essa narrativa. Quando seu filho começa a assistir um desenho demoníaco, anticristo, e você não confere, você é responsável. Deus vai cobrar de você. Entendeu? Perca tempo, veja o que o seu filho está assistindo, selecione os programas, cuidado com o celular na mão da criançada. Entendeu? Internet é ótimo, mas pode ser porta para doutrina de demônios. Televisão é a mesma coisa. Você não pode abrir sua casa para qualquer coisa. Eu já teve filme que eu comecei a assistir e parei. Falei, não vou assistir. Isso é doutrina de demônios. Não servia nem para apologética, nem para defesa da fé. Já teve filme, uns 2 ou 3 que eu assisti, que eu queria ver a tese do filme para rebater na Bíblia. Mas aí é defesa da fé, apologética. Aí tinha um motivo. Eu precisava assistir e conferir com a Bíblia. Mas foi exceção, 2 ou 3 casos em 20 anos. Entendeu? Cuidado. Para o que você abre a sua vida? Cuidado. Amém? E aí no versículo 12, encerrando, tenho muito que escrever-vos. Não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espere ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. Lembra que eu disse que nós achamos que essa senhora eleita é uma igreja? Um dos motivos é esse. Saúdam-te os filhos da tua irmã. A eleita, que irmã? A igreja que João estava. Entendeu? Veja, toda igreja bíblica, uma é irmã da outra. Não existem 2 igrejas de Jesus. Existem os salvos e os não salvos. Entendeu? Não tem denominação, é ministério. É placa. Se placa da igreja fosse bom, ela estava para o lado de dentro, não para o lado de fora. Agora, nós já falamos, você vai julgar a doutrina, você vai julgar o que ensina. Mas sempre lembrando, em todas as igrejas que pregam Jesus como Senhor e Salvador, que pregam o Evangelho da Salvação, tem povo salvo. Pode até estar enganado em algumas verdades, mas tem povo salvo, irmãos nossos, que vão passar a eternidade conosco. Se você está vendo algo errado, não tem oportunidade de falar, ore. Ore pela pessoa, ore pela igreja. Entendeu? E quando tiver oportunidade, contribua. De maneira positiva. Entendeu? Lembrando que existem irmãos nossos espalhados pelo mundo. E todos nós juntos vamos perseverar na fé e vamos passar a eternidade com Cristo. Amém? Vamos orar?